Bem-vindos à última parte do especial de Halloween Os Chuveiros. Sugiro que, para entender a história, caso você não tenha assistido às partes anteriores, o link da primeira e segunda estarão na descrição. Um feliz Halloween a todos e... vamos continuar? Eu apontei minha lanterna para a esquerda, a direção de onde pensei ter ouvido o som. A luz não chegou na outra parede, estava muito longe, mas eu fiquei confortável de não ver absolutamente nada ali. Respirei fundo por mais uns segundos antes de ouvir outro barulho na escuridão. Dessa vez, ele foi bem rápido e eu não tinha certeza se foi meu próprio corpo se movendo sem eu ver, mas pensei ter ouvido algo raspando a uns 3 metros de mim. Parecia com o barulho que seu pé faz quando você está andando por um chão coberto de poeira. Antes de poder reagir, ouvi a respiração à minha esquerda de novo, mais perto dessa vez. Não tinha jeito disso ser real. Eu não vi nada além de uma teia de aranha nesse lugar e agora eu estava me convencendo que algo perto de mim estava respirando? Eu estava com raiva de mim mesmo por deixar me levar por isso. Pensei que durante o silêncio ou escuridão, o cérebro produz sons para preencher o vazio ou fazer ver coisas que não estão ali. Canalizei meu ceticismo com o objetivo de me acalmar. Funcionou, até eu ver um vulto de algo na minha frente. Eu não tinha certeza do que foi, mas ouvi o som de pés raspando contra o chão e o pavor começou a me envolver. Decidi que a melhor coisa a se fazer nesse ponto era desligar minha lanterna, assumindo que se eles não pudessem me ver, não podiam chegar até mim, seja lá o que eles fossem. Desliguei minha lanterna e fui engolido pela completa escuridão. A lâmpada da lanterna desapareceu enquanto ela esfriava e eu aguardei em meu bolso, ao mesmo tempo me empurrando contra a parede de cimento fria em uma tentativa de ficar de pé. Me apoiei com os pés, um pé, e descobri que eu não aguentava pôr qualquer pressão em meu joelho. Manquei para o canto, cantarolando para mim mesmo, tentando quebrar o silêncio ensurdecedor. Então chamei por Steve o mais alto que pude, mas não obtive resposta. Ele estava provavelmente na parte de trás do carro ainda procurando pela corda. Tinha que ter uma escada ou algo assim em algum lugar. Continuei então a cantarolar e meu coração, que estava batendo para quase fora do meu peito, se acalmou. Me movi pela parede de cimento, mantendo todo o meu corpo contra ela, tirando o peso de meu joelho. Eu tinha andado o que chutei ser uns 3 metros quando minha cabeça se encontrou com algo em minha frente. Fui direto ao chão. Minha concussão deve ter amplificado a dor. Levei as 2 mãos até minha testa quando senti algo quente e molhado em meus dedos. Procurei por um corte em algum lugar da minha testa, mas não pude achar nenhum. Desesperadamente, peguei minha lanterna enquanto me sentava e tentava ficar contra a parede de novo. Fiquei com a mão direita segurando a lanterna e a outra escorada na parede. Então a liguei e apontei para a escuridão ao meu redor. O chão estava molhado, mas a sujeira alterou a cor do que quer que fosse aquele líquido. Eu tentei desviar meus olhos daquela poça e me convencer que era meu próprio sangue quando eu vi uma gota cair nela. Palavras não conseguem descrever o que eu senti quando ouvi o som de outra gota e vi outra pequena bola daquele líquido cair na poça. Eu pensei que sabia exatamente de onde estava vindo, mas estava tentando me convencer de que eu estava errado. Então, levantei vagarosamente a lanterna e apontei para onde o líquido vinha. Um cano, se projetando a 30 centímetros para fora da parede de cimento, me encarava. O metal estava enferrujado e rachado. Pequenas gotas do líquido começaram a pingar dele. No fim do cano tinha uma simples cabeça de chuveiro apontando para baixo em direção ao chão. Sabe quando o seu estômago revira? Nesse caso, acho que o meu literalmente revirou, porque eu vomitei imediatamente. Sujei todo o meu sapato, mas isso não era importante no momento. Ignorei a dor do meu joelho e me esgueirei pela parede o mais rápido que pude. Ouvi barulhos, mas não sabia se era só o som do meu próprio movimento
ou algo ao meu redor. Consegui desviar do próximo chuveiro. Esse estava mais alto na parede e parecia pingar o mesmo líquido que o outro. Senti como se eu estivesse me movendo por algo infinito. A todo momento eu tinha que desviar ou me mover por baixo de outra barra de metal, outro chuveiro. Eles começaram a derramar o líquido mais fartamente, mas o líquido era muito grosso para sair tão fácil. A sala começou a feder. Lembrei imediatamente o jeito que o Sr. Mays descreveu. Agarrei minha camisa e coloquei sobre meu nariz, seguindo em frente, mas isso não diminuiu o cheiro. O ar fedia como vômito, cheirava como merda, como cabelo queimado, cheirava a mais pura podridão. Continuei a me mover contra a parede quando caí em algum tipo de buraco. Acertei o chão com força, adrenalina passando pelas veias, a dor ainda conseguindo superar isso. Minha lanterna ainda estava na mão. Eu a apontei para meu redor. Na minha frente estava uma porta, um pouco envelhecida, mas com um leve design. A maçaneta era um batente que parecia um demônio rosnando. Uma tinta vermelha e estranha estava pingando dela, descamando e caindo no chão à minha frente. Eu, desajeitadamente, atravessei a porta em disparada, quase dando de cara com um pedaço de metal pendurado à minha frente. Nesse momento eu estava rastejando, não tinha o menor jeito de eu poder correr. As paredes e o teto eram revestidas de metal, do tipo que você veria no telhado de uma fazenda. Grandes vigas pareciam sustentar o túnel. Eu não podia arriscar me cortar no metal ou derrubar as vigas e ser soterrado. Então eu rastejei. Rastejei pelo que pareciam quilômetros, dando de cara com paredes a cada curva do meu caminho serpenteante. Eu não tinha a menor ideia onde estava em relação ao buraco em que eu tinha caído, mas me convenci que tinha uma saída no fim disso. Se eu não estivesse rastejando, eu teria me machucado muito mais. Tinha partes no túnel em que o teto afundava para uns 90 centímetros perto do chão, mas não tinha desmoronado porque o teto continuava alinhado. Alguém tinha construído assim. Continuei a me convencer de que não havia nada atrás de mim, mas eu jurava ter ouvido pés raspando apenas alguns centímetros atrás. Meu jeans se esfregava contra mim a cada momento, fazendo parecer como se alguém estivesse me tocando, e nesse momento eu ainda não tinha me convencido completamente que alguém não estava ali. Rastejei até que cheguei em uma grande descida. Com felicidade, olhei adiante. Havia uma porta de porão. A porta era feita de madeira e eu podia ver uma luz passando por ela. Não tinha certeza, mas pensei que poderia ser a luz dos faróis do carro. Mesmo assim, eu estava aliviado por ter achado uma saída. Fui até a porta e joguei meu ombro contra ela. A mesma se moveu, mas não abriu. Então comecei a gritar, mas minha garganta queimou com dor. O máximo que saiu foi um choramingo áspero, como um animal morrendo. Eu estava muito exausto e com dor. Meus olhos encararam os feixes de luz diante de mim. Eu estava tão perto de sair daqui, eu podia sentir. Foi nesse momento, em meio ao silêncio de derrota, que ouvi o que era, sem dúvida, algo se movendo pelo túnel. Soava como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. Se mexia, pausava por um segundo, então se mexia de novo. Eu tentei vomitar, mas não havia mais nada no meu estômago. Então me encolhi levemente e deixei minha mão firme o suficiente para focar a lanterna no túnel. O que eu vi, ainda não consigo raciocinar. Eu sei o que vi, mas eu não me convenci de que aquilo era de verdade. Eu não consigo parar de me dizer que eu estava alucinando. Eu vi uma criança com uma camisola. A camisola estava manchada de algo marrom escuro com salpicos ocasionais de vermelho. A criança era extremamente frágil, com as fotos de uma vítima do Holocausto. Eu só pude ver um olho brilhando, refletindo a luz de minha lanterna entre enormes tufos de longos cabelos sujos. O garoto ou garota, eu não tenho certeza o que era, se moveu até mim com dificuldade. Não respirava ofegante, mas parecia que cada movimento tomava muita força que a criança tinha.
Estranhamente, aquela figura só aparecia porque eu estava refletindo a luz nela. Esse é o ponto onde nossa língua não possui a palavra correta para explicar a situação. Comecei então a pensar que aquela criança fosse uma ameaça. Sendo uma alucinação ou não, aquela coisa estava chegando mais perto. Eu comecei a chorar. Se aproximava cada vez mais quando ouvi uma voz atrás de mim. Hey, Jack. Sussurrou a voz. Era Steve, sem dúvidas. Eu tentei responder, até gritar, abre isso e me tira daqui. Porém, devido ao meu estado naquele momento, estou certo que apenas balbuciei algo. Eu agarrei na porta, me empurrando contra ela com toda a força, quebrando o contato visual com a criança. A lanterna caiu quando fiz isso, rolando e parando aos pés sujos dela. O que você vê? A voz disse. Sobre o que você está falando? Eu fechei meus olhos. Eu lembro de ouvir uma resposta com as frases. Apenas olhe para isso. Me diga. O que você vê? Mas meus gritos de frustração afogaram essas palavras. Eu estava balbuciando como um maníaco quando a voz me disse calmamente. Descanse. Descanse por um segundo. Que eu cuido disso. A declaração demorou um segundo para se encaixar em minha mente. Nesse ponto, eu fechei meus olhos com força. Steve, só faz isso, por favor, abre a porta. Eu gemia. Só me tira daqui. Minha voz estava começando a ficar mais alta. Steve, droga, abre essa merda de porta. Eu abri os olhos por um segundo para ver nada além de um cabelo negro pendurado em frente ao meu rosto. Um pequeno feixe de luz se escondia entre os emaranhados dos cabelos. Fechei meus olhos e gritei com toda a energia que eu tinha. Abre a porta! A porta atrás de mim se abriu e eu caí sobre a terra, respirando ar fresco. Meus olhos ainda estavam fechados, mas a primeira coisa que fiz foi tentar achar a porta do porão e fechá-la. Quando fiz isso, respirei fundo e abri meus olhos. Eu vi o celeiro à minha frente, iluminado pelos faróis do carro. Minha cabeça estava pulsando de dor. Eu estava coberto de terra e líquido que nem eu sequer me importei em saber a origem. Meu joelho estava no mínimo deslocado. Mas, apesar de tudo isso, eu estava fora do túnel. Respirei fundo, mergulhei minha cabeça em minhas mãos e disse: Steve, por que você não abriu a porra da porta logo? Eu esperei uma resposta, mas nada veio. Steve, sério? Eu comecei. Eu estava implorando, gritando pela porra da minha vida. Eu disse enquanto olhava para trás de mim. Meu estômago embrulhou de novo. A única coisa atrás de mim era o matagal que eu tinha visto enquanto examinava os arredores do prédio. Com raiva eu disse: Steve, não é hora para isso. Sai do mato. Eu estava me preparando para levantar quando ouvi um grito na frente do prédio. Uma lanterna balançava para cima e para baixo. Steve estava correndo para a porta aberta da estrutura, gritando meu nome e dizendo para não se preocupar. Eu devo ter perdido a consciência depois disso. Quando acordei, Steve estava de pé acima de mim, tentando desesperadamente me acordar. Suas palavras eram quase incoerentes, pelo menos para os meus ouvidos. Ele me ajudou a ficar de pé e começou a me levar para o carro. Steve me colocou no carro e então dirigiu para o hospital mais próximo. Eu caí no sono, mas ele me disse que dirigiu por cerca de 1 hora antes de achar uma estrada principal. Não acho que eu contei para ele a história completa. Acredito que ele acha que eu só me machuquei pela queda. Ele nunca perguntou sobre mais nada e nós não tivemos contato por muito tempo. Não é que nós paramos de conversar propositalmente. Nós apenas paramos de sair juntos depois daquela viagem e seguimos caminhos diferentes. Nunca fui capaz de entender totalmente o que ocorreu naquela noite. Tem muitas coisas que eu posso explicar como sendo alucinações, mas ainda há muitas coisas que não fazem o menor sentido. As cabeças de chuveiros estavam lá e vazava algo delas. A porta era real, o túnel era real, levando em conta que eu tive machucados feios, machucados muito feios. Mas a única coisa que eu não poderia ter imaginado era que a porta estava trancada, e então de repente não estava. Eu continuo cético como sempre fui, mas acredito no que aconteceu nos chuveiros. Eu não sou um eremita ou um retardado social por causa disso. Eu bebo pra caramba, mas eu ainda funciono. Mas eu nunca vou retornar para Nebraska, e ninguém vai ser capaz de me convencer do contrário.
Eu não vejo filmes de terror também. Não tem absolutamente nada divertido em ficar assustando tão desesperadamente. É sério, isso nunca tem um final feliz. Eu mudei por causa dessa experiência? Sim, mas não tem nenhuma forma de mudar isso ou lutar contra essas memórias. Eu ainda nem me convenci de que eu não estava sozinho vendo coisas. Acredite, eu tenho tentado isso por anos. Antes disso tudo acontecer, não havia nenhum jeito de achar alguma informação sobre os chuveiros. A lenda não se estendia para fora da sala da aula do Sr. Mays. Ninguém contava histórias como essa para manter crianças longe de um certo lugar ou assustar elas. Isso apenas não era conhecido. Eu acho que esse é o ponto dessa história. Eu quero que as pessoas saibam em primeira mão como esse lugar é. Talvez seja a lógica de um bêbado ou uma criança dentro de mim querendo espalhar esse tipo de história de novo. Eu não sei e não ligo. Mas o lugar existe. Você pode ir lá. Depois disso, faça a sua própria história. O mais importante, é claro, é que está finalmente fora da minha cabeça. Está ficando tarde e eu vou pegar outra bebida. Saúde! E aí, queridos? Gostaram dessas 3 partes do especial de Halloween? Bom, a história acaba por aqui, mas ano que vem tem mais. E não perca também todos os outros vídeos do canal. Se você ainda não se inscreveu no canal do Mohamed, entre lá e se inscreva. Foi ele que traduziu toda essa creepypasta para nós. E o mais importante, não esqueça de deixar o seu gostei aqui no canal, porque esse especial foi muito trabalhoso para nós. Então, não esqueça de deixar o seu like. Até a próxima. Obrigado.